Que planta que vale a pena usar no seu terrário? Que planta que vai fazer o seu terrário ficar bonito e ainda vai manter o seu custo baixo para aumentar o seu lucro? É sobre plantas em conta para você usar no seu terrário que eu quero falar nesse vídeo. E no final, eu quero te contar uma planta que, se você quiser deixar o seu custo baixo do terrário, você deve evitar a todo custo. Eu sou Carla Macanhã e toda semana eu trago conteúdo aqui no YouTube para você que quer ganhar dinheiro com a sua paixão por plantas e terrários. Quando a gente começa a fazer terrário, vem aquela empolgação. A gente quer comprar de tudo, começa a comprar vidro, começa a comprar areias, começa a comprar miniaturas e começa a comprar um monte de planta. E eu sei que você que está começando a fazer terrário, que já faz terrário, também é assim, porque eu fui assim. Quando eu comecei a fazer terrário, que não tinha nenhum lugar para assistir nada, eu saí comprando tudo quanto era coisa, comprava, nem sabia no que eu ia usar. E principalmente plantas, porque eu comecei no terrarismo pela minha paixão por plantas. Então é óbvio que o que eu mais ia comprar era plantas. Eu ia aproveitar da minha paixão e do terrarismo e ia comprar muitas plantas. E olha, eu gastei um bom dinheiro com elas, viu? Mas eu sei que isso não aconteceu só comigo e não acontece só com você, se esse é seu receio. Eu vejo isso acontecendo diariamente entre os meus alunos da Universidade Arte Aflora, que é o meu treinamento completo para terrarista. A gente tem um grupo e todo dia o pessoal tá lá mandando mensagem e compartilhando, né, que planta que usa, onde compra miniatura e tudo isso. E eu sempre vejo que planta é uma dor de vocês. Que planta usar no meu terrário que vai manter o meu custo barato, que vai deixar o meu terrário barato. Porque tem sim muita planta que é bem comum em terrários, que é fácil de encontrar, mas elas encarecem bastante o seu terrário. Se você botar lá na ponta do lápis como se deve fazer a precificação, né? Tudo que você está usando, vidro, substrato, né? Pesar tudo e principalmente as plantas, né? Quanto que você gastou com cada planta? Tem planta que a gente gasta muito. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E se esse tema te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo para eu saber que eu tô seguindo o caminho certo e trazer conteúdo para resolver os seus problemas. Bom, vamos começar pelas 5 plantas que mais valem a pena usar no seu terrário. As 5 plantas que têm o custo mais em conta para usar no terrário. E você vai ver elas aqui porque eu quero te apresentar. A primeira planta que eu vou falar não tem como não ser a fitônia. A fitônia que você está vendo, ela é muito popular entre os terraristas aqui no Brasil, principalmente porque ela é colorida. Ela é uma das poucas plantas que aceitam muito bem o clima dentro do terrário, que é um clima úmido e quente, então a gente tem que procurar por plantas que aceitem esse clima, e ela é colorida. A maioria das plantas que aceitam essas características são plantas de florestas tropicais e, portanto, elas normalmente tendem a ser verdes, vários tons de verde, verde escuro. É típico de uma mata atlântica no Brasil. E a fitônia destoa de todo esse contexto. A gente tem fitônia rosa claro, rosa escuro, avermelhada, verde clara, verde escura, tutti-frutti, tem cores assim para você escolher a rodo, inclusive também formatos, folha redonda, folha pontuda, folha serrilhada, tem muita coisa diferente, porque o pessoal fica fazendo teste, modificando ela em laboratório, então a gente tem uma variedade gigante de fitônia e ela é super em conta. O preço, é claro, vai variar de estado para estado, a cidade onde você está comprando, mas normalmente você costuma comprar um pote muito grande, uma cuia grande como essa que você está vendo, em torno aí de 20, 25 reais, e dá para fazer uma infinidade de terrários com essas fitônias, principalmente se você usar a técnica de estaquia e ainda aproveitar a raiz para poder crescer outras fitônias. A gente tem algumas técnicas também para crescer novas folhinhas, crescer o que a gente chama de florzinha, né? Então a fitônia faz a vez ali de florzinha no terrário para dar uma cor, né? Mudar um pouco ali aquela paisagem para quem gosta de algo mais colorido e não tudo verde. A segunda planta que eu vou falar também é uma planta super comum. É uma planta chamada Hera. E a gente tem Hera também de diversas
formas, algumas cores variadas, tem a era variegata, tem a era que é toda verdinha, tem eras de tamanhos diferentes, tem a unha de gato, que também é um tipo de era. Ela é uma trepadeirazinha, tá? Então ela fica muito bonita no terrário, você consegue enrolar ela em madeira, você consegue deixar ela pelo chão, ela vai se espalhando no terrário e ela também vale muito a pena. Vou colocar alguns vasinhos aí e mais ou menos o valor que você encontra aí, de novo, varia de acordo com a sua cidade, tá? Mas a era é uma planta que vale muito a pena e ela pega super bem no terrário. Inclusive, uma dica extra para você que vai usar a era, ela tem uma raiz que é um pouco mais forte, né? Ela pode ser um pouco sequestradora de água ali do seu terrário. Outras plantas, se você estiver colocando junto com muitas outras plantas, principalmente a unha de gato, a raiz dela ela é bem poderosa, assim, ela suga bastante água, então ela pode competir com outras plantas. Mas de forma geral, ela não causa nenhum problema no seu terrário. A terceira planta que eu quero compartilhar com vocês é a peperômia. A peperômia é uma planta que é uma gracinha, uma planta pendente. Normalmente você compra vasos com ela pendente e ela não só pega pela raiz, porque às vezes o galho é muito grande, mas você pode cortar e fazer também estaquia no seu terrário. Ou você pode até mesmo enraizar ela fora do terrário, né? Criar galinhos pequenos e enraizar, colocando num copinho de água e depois que ela cria ali um pouquinho de raiz, já colocar no seu terrário. Então, de um vaso grande, você pode fazer várias mudinhas de peperômia para colocar dentro do seu terrário. E ela dá uma visão, se eu pudesse dar uma sensação para o terrário que tem peperômia, eu diria que ela dá uma visão de frescor, uma sensação de algo muito fresco, algo muito leve. Então a peperômia, ela traz essa leveza para o seu terrário e ela também se multiplica bem. Então você pode muitas vezes até fazer um terrário só com peperômias, colocar um Buda ali, alguma miniatura que vai ficar bem interessante ali, ela no meio dos musgos. A quarta planta que eu quero compartilhar com vocês é o tostão. O tostão, ele vende em vasinhos bem cheios, né, normalmente, e ele tem um custo bem em conta, variando aí 10, 15 reais, e você consegue fazer diversos terrários puxando cada uma das mudinhas, cada uma das folhinhas. Você pode colocar com um tostão, né, assim, vários tostões juntos, ou você pode colocar um no cantinho do terrário, um no outro cantinho, que ele vai ali também se multiplicando. Ele pode ficar para cima ou ele pode ficar também para baixo do terrário. Então vale bem a pena e ele traz essa sensação de um terrário mais tropical, né? Com plantas saindo assim do meio do musgo. Eu acho bem interessante a sensação que ele causa dentro do terrário. E a quinta planta que eu quero trazer para vocês é uma planta que não é tão facinho de encontrar, não é toda vez que a gente vai num garden que a gente encontra, mas ela também tem um custo-benefício muito bom, que é o aspargo plumoso. Eu sempre falo do aspargo plumoso, uso muito nos meus terrários. Por quê? Porque ele dá aquela sensação de arvorezinha. Você pode pegar um galhinho do aspargo plumoso e plantar. Como ele tem uma copa, né, as folhas deles, cada risquinho desse daí é uma folha do aspargo plumoso. Então, como ele tem uma copa muito grande da folha dele, muitas folhas no galhinho, aquilo parece uma arvorezinha. Então você pode criar a sensação de árvores com o aspargo plumoso. E vale muito a pena, porque normalmente o vasinho vem com várias mudinhas que você pode reaproveitar. Só tem que tomar um pouco de cuidado com excesso de umidade também. O aspargo plumoso com excesso de umidade também não fica bem, mas em todas as experiências que eu fiz aqui dentro do terrário, ele se estabiliza muito bem, tá? Muito bem mesmo, e normalmente ele se multiplica dentro do terrário, fazendo ali uma moitinha de aspargo plumoso que fica super charmosa, saindo no meio dos musgos do seu terrário. E antes de eu te falar qual a planta que você deve evitar a todo custo de colocar no seu terrário, se você quiser manter o seu custo baixo, né, para ter um lucro alto, eu quero te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal. Preciso muito de inscritos aqui no YouTube para ele poder entender que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar outras pessoas que, assim como você, estão procurando esse tipo de informação. Então aproveita e se inscreve agora. E como prometido, eu vou te revelar agora a planta que eu comentei. Então, essa planta é uma planta que é muito fácil de ser encontrada. Todo garden tem e ela inclusive está muito na moda no Brasil, principalmente em paisagismo, porque ela tem uma variedade enorme de desenhos na folha, de cores, ela tem de diversos portes, então você pode encontrar em vasinhos pequenos, em vasinhos maiores, mas no geral ela não passa de tamanhos medianos, tá? Mas a versão pequenininha
para terrário dela é muito interessante e quem faz terrário costuma trabalhar muito com ela. Só que se você quer deixar o seu custo barato, você deve evitar essa planta. Porque um vasinho pequenininho, daqueles de 5, 6 centímetros, menos de 10, pode chegar a custar 40, 50 reais, dependendo da cidade que você mora. Já descobriu que planta que é? O nome dessa planta é maranta. Esse, é claro, é o nome da espécie, né? Existem diversas variedades de maranta. Você tá vendo aí fotos de diversos tipos, diversas cores, diversos formatos. Elas possuem nomes científicos diferentes também e elas deixam o seu terrário maravilhoso, tá? Eu adoro trabalhar com marantas. Elas se dão muito, mas muito bem mesmo dentro do clima do terrário, úmido, quentinho. Elas ficam sempre abertinhas e se reproduzem muito lá dentro, mas elas são caras. Eu não posso te dizer que elas são baratas. Então essa é uma planta que eu não costumo recomendar para os meus alunos quando eles estão começando a fazer terrário e precisam ter um retorno financeiro rápido, tá? Então se você também está nessa situação, eu não recomendo usar maranta, tá? Tem algumas outras plantas também muito legais do terrário que eu não recomendo. Um exemplo delas é aquela árvore do dinheiro, a money tree, né? Que também está meio conhecida. Também não recomendo, ela é bem carinha, ela tem aparência de árvore, mas ela é bem carinha no terrário. E você? Qual outra planta que você também adora, mas acha o valor meio salgadinho, que é meio caro aí na sua cidade, que não vale a pena usar no seu terrário? Comenta aqui, que o seu comentário pode ajudar também outras pessoas a perceberem o erro que elas estão cometendo quando querem deixar o seu terrário mais lucrativo. E se você tem interesse em aprender a fazer, divulgar e vender os seus terrários, dá uma olhada nos links aqui da descrição que você vai ter acesso a todos os cursos que a Arte Aflora tem dentro do mundo do terrarismo. Cursos voltados para mini terrários, lagos artificiais, suculentas, tem várias coisas lá para te ajudar na sua formação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo.